Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os colegas, a todos os estudantes que estão ligados nas nossas conversas, né, via Rádio Professor Global. Nós fizemos algumas lives mais diretamente ligadas à física, assuntos que eram entre a divulgação e um aspecto técnico muito preliminar. Mas a gente está fazendo agora, né, uma outra série, que é uma série mais, digamos, que a gente poderia chamar assim, de física cidadã. Conversando mesmo com o cidadão e discutindo com o cidadão, mostrando para o trabalhador, para a pessoa que lê jornais, né, para a pessoa que busca algum tipo de informação sobre ciência, sobre política e sobre investimentos, o que é a ciência, né? Na verdade, como se faz ciência. Eu não vou falar aqui de grandes descobertas, a ideia aqui não é falar da ciência como uma técnica, mas falar da importância da ciência e dar alguns exemplos de como a pesquisa é importante. Isso todo mundo sabe, a pesquisa é muito importante, a educação é muito importante, mas até que ponto a própria sociedade ela está habilitada ou ela está consciente da defesa da ciência, da defesa da educação. A educação é mais, digamos, é mais universal, passa por todas as casas, por todas as pessoas, mas a questão da defesa da ciência, ela fica mais explícita quando nós temos situações, às vezes, mais trágicas, né? Grandes tormentas, tragédias climáticas, tragédias ambientais, ou, como agora, pandemias, ou não só pandemias, mas doenças que acometem a sociedade. Pode ser uma epidemia, mas como agora a gente está vendo, é a pandemia. Aí a ciência vem mais à tona. E aí se vê, talvez se tenha descuidado desse aspecto ou daquele aspecto da ciência, e aí certos atores, né, atores no sentido de atores sociais, começam a aparecer. Atores sociais estes que podem ser professores universitários, pesquisadores, estudantes bolsistas que fazem pesquisa, mestrandos, doutorandos, jovens fazendo pós-doutorado. Então aí isso fica mais próximo da população. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas não têm a clareza do que é tudo isso. Nós fizemos um vídeo anteriormente, já faz umas 3 semanas, foi no final de junho, no início de julho, primeira semana de julho, a gente fez um vídeo que veio muito em função da discussão que houve com aqueles aspectos do currículo, né, do futuro, ou do ex-futuro ministro da Educação, que acabou não sendo empossado pela questão do que é o mestrado, doutorado, pós-doutorado. E ali naquele vídeo nós falamos também da questão da importância da ciência, financiamento, agências financiadoras no Brasil, mas agora a gente queria trazer uma discussão um pouco mais geral, não falar tanto do aspecto da carreira, da formação, mas falar do aspecto de ciência. E o título que eu estou deixando para essa nossa conversa de hoje é O Cidadão e a Pesquisa Científica, da inutilidade à redenção. O cidadão, por quê? O cidadão é o nosso objetivo. Nós queremos conversar com aquele cidadão que não é iniciado nas ciências, que pode nem ter curso superior, pode nem ter curso de ensino médio, mas aquele cidadão consciente, politicamente consciente, sabendo que educação é importante, pesquisa é importante, investimento nessas áreas é muito importante, como, claro, na saúde também, na segurança, mas a nossa área, que é mais educação e ciência, vamos falar mais dela. Segurança e saúde, tem pessoas, né, muito capacitadas e que estão falando muito disso atualmente. Já nos últimos anos se fala muito em segurança, saúde. Bom, então, por que o cidadão? Porque a gente precisa manter esse diálogo, abrir esse canal mais forte com o cidadão, ter uma presença mais constante. Não é só o cidadão ler notícia científica ou assistir um documentário científico, mas o cidadão tem um canal de conversar com a ciência, com os professores, né, com os docentes e pesquisadores universitários dos centros de pesquisa, conversar com os bolsistas, com os jovens fazendo pesquisa na sua iniciação científica, na graduação, né, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Então é importante abrir esse canal. Esse é o grande objetivo nosso. Então o cidadão é o nosso foco.
E a pesquisa científica, né? Essa pesquisa que às vezes fica muito deletéria, muito celestial, não se sabe o que é, a pesquisa é útil, não é útil. Então, eu estou colocando da inutilidade, mas essa inutilidade vai lido entre aspas. A pesquisa nunca é inútil. E a história nos mostra isso, e eu vou querer justamente aqui exemplificar casos em que uma pesquisa considerada de imensa, enorme inutilidade, ela acabou sendo a redenção. Então, por isso que o título é Da Inutilidade à Redenção. Algo que começa aparentemente inútil e inócuo pode se tornar uma redenção. Para nós, cristãos, iniciado nas religiões cristãs, a redenção é a libertação através do sacrifício de Jesus Cristo. Aqui eu estou falando da redenção no sentido mais amplo. A redenção como a salvação. A salvação no momento de pandemia, a salvação quando nós conseguimos prever grandes cataclismas, por exemplo, prever um grande terremoto, prever furacão com antecipação, prever ciclones, prever tornados, prever maremotos, tsunamis. Então, quando a salvação vem pela ciência. E, às vezes, a salvação vem de uma ciência que, naquele momento que ela está nascendo, sob a forma de alguma pesquisa, ela é, às vezes, atacada por ser considerada inútil. Aí, se é pesquisa inútil, é investimento inútil, não tem sentido ficar pagando pessoas, tendo gastos, investimentos para uma pesquisa que não leva a nada. Essa é a ideia comum que se passa muitas vezes, inclusive através da imprensa. E, às vezes, é importante também chamar a atenção, aqui eu vou abrir uma discussão dentro da nossa própria área científica, minha área física. Então, deixa eu colocar bem claramente o exemplo que eu conheço, que é o exemplo da minha área, sobre o qual eu posso falar com uma certa vivência. Dentro da física, nós temos várias nuances de física, vários modos de fazer física. Nós temos uma física muito mais teórica, ligada à matemática, que nós chamamos física matemática. Ela é um ramo da física, é um campo da física que se preocupa muito com o aspecto matemático, a importância de se compreender a matemática, seus métodos e suas propriedades para abordar visões de natureza que a física busca. Temos uma física teórica, que não necessariamente é uma física tão matemática assim. Ela requer matemática, mas essa matemática, às vezes, mais sofisticada que o físico teórico vem a usar, ela já é produzida e, de uma certa forma, ela já vem meio amaciada para nós através dos estudos dos físicos matemáticos, que fazem justamente essa passagem, essa transição da pura matemática, ou da matemática aplicada, que seja, para a física. E aí esses físicos matemáticos desempenham esse importante papel de nos trazer essa matemática para a física teórica, que está mais preocupada em construir teorias da física, modelos físicos para descrever fenômenos da natureza. Então, é uma física teórica mais articulada em cima de princípios, mas a matemática da qual ela vai se servir, ela muitas vezes já nos vem aberta, decodificada pelos físicos matemáticos. Depois da física teórica, nós temos uma física, vamos chamar de experimental. É aquela pessoa que está no laboratório. É o físico que, vamos dizer, coloca a mão na massa experimental. Esse físico experimental não é necessariamente um físico aplicado. Ele pode não estar fazendo física aplicada. Ele pode estar fazendo física básica, ciência básica. Básica que eu digo não é ciência fácil, não. É ciência fundamental, mas dentro de um ponto de vista exploratório. Ele está explorando propriedades de certos sistemas físicos, de novos materiais. Ele pode estar explorando propriedades da luz que vem de uma certa galáxia. Então, é aquele físico que faz experimentos e que não necessariamente são experimentos de física aplicada. Temos o fenomenólogo. O fenomenólogo é aquele físico que faz a intermediação entre a física experimental que está no laboratório e a teoria. Ele, então,
tenta aplicar teorias em trabalhos de física, em pesquisas de física que estão sendo realizadas nos experimentos, nos laboratórios. Como eu disse, essa física de laboratório, essa física experimental, não necessariamente é uma física aplicada. Ela pode ser uma física básica, fundamental, exploratória. Não se sabe onde vai chegar, não se sabe o que vai se descobrir, mas está se buscando. Depois, sim, nós temos a física aplicada. Então, a física aplicada é aquela física que já passou pelo experimento, vamos dizer, já foram descobertas certas propriedades, e agora nós vamos tentar aplicar isso na vida. Aplicar isso nas telecomunicações, aplicar na medicina, aplicar até mesmo na criminologia, né? A gente tem hoje a física forense, que é muito importante. Então, é a física aplicada. Essa, sim, é aquela física que tem uma razão instrumental. Essa é aquela física que serve para isso. Ela vai nos fazer isso, ela vai nos trazer aquilo. Então, só para recapitular, para quem não é da área, nós temos a física matemática, né? Temos a física teórica, inclusive a física teórica se comunica bem até com a filosofia, né? Inútil pensar que a filosofia não é importante para a física. A filosofia é muito importante para toda a ciência. Então, é aquela física teórica que vai fazer a ponte da matemática com a visão de mundo. Então, essa física teórica nós temos o fenomenólogo, que vai ligar essa física mais teórica com a física experimental, que está sendo feita nos laboratórios. Essa física experimental pode ter aplicação imediata ou não, pode ser uma física exploratória, e depois nós temos a física aplicada. E aí, claro, dentro disso nós temos vários ramos da física, vários subcampos da física, mas essas são as maneiras da física abordar. Então, eu estou colocando isso por quê? Porque dentro da própria física, muitas vezes, existe esse preconceito de dizer, essa física é muito matemática, essa é física muito teórica, não serve para nada. Colocando uma linguagem mais simples, mas que é real, né? Que a gente vê, que a gente se defronta com colegas, temos essas discussões, essa física não serve para nada, que o cara fica só lá fazendo alta matemática, ou fica só fazendo teoria, lucubrando sobre coisas que não têm aplicação, que não têm a ver com a realidade. E, às vezes, o próprio físico teórico e o físico matemático fala, não, eu faço uma física muito mais completa, porque tem grande matemática, é uma física muito mais complexa, e não estou no laboratório criando calos nas minhas mãos. Então, existem esses preconceitos, mas, assim, até que ponto isso prejudica, né? Não chega a prejudicar tanto, porque as pessoas seguem fazendo aquilo que elas têm que fazer e aquilo para o qual elas se qualificaram. Porém, há prioridades. Então, no momento, será que a prioridade é para uma física mais teórica, uma física mais fora da realidade do dia a dia, ou é para uma física que eu sei onde eu vou chegar, o que eu quero obter, onde eu vou aplicar? Então, essa discussão existe. Em certos momentos, né, a gente vê essa discussão ser colocada. Nós estamos num momento, sobretudo nesse momento no Brasil, em que avança, inclusive, a anticiência, o negacionismo, entre tantos negacionismos, inclusive o negacionismo científico, se começa a ver que não importa a ciência básica, o que importa é tecnologia. Quando não é verdade isso, a gente sabe que a tecnologia, a história da ciência nos mostra que toda tecnologia é derivada, sim, de uma física mais fundamental, de uma física exploratória, que seja ela experimental ou não, mas é uma física mais exploratória, que muitas vezes não se sabe aonde vai chegar, mas se chega lá na frente, 70 anos depois, hoje, aqui, com a pandemia, né, o sequenciamento genético do coronavírus, desse novo coronavírus e muitas outras coisas na própria medicina, em outras áreas da sociedade, a gente tem porque houve uma pesquisa inútil lá atrás, um século atrás, 120 anos atrás, que naquela época não se sonhava nem que se ia chegar um celular ou que se ia chegar um GPS. A física do GPS, ela não foi feita para o GPS. O GPS veio numa cadeia décadas depois. A física que está por trás do GPS, quando ela foi feita, ela não servia para nada. Era um estudo exploratório. Era uma pesquisa sem uma razão de ser instrumental, mas era uma pesquisa de alto significado para o conhecimento humano. Então, é um pouco isso
Eu quero trazer esse debate para o cidadão, porque muitas vezes, sem ter contato direto com a pesquisa, eu digo isso porque a gente tem contato com as pessoas da nossa família, com conhecidos, com amigos, com estudantes. Eu trabalho com estudantes de periferia, né, sobretudo estudantes de ensino médio, em preparação para a universidade já há muitos anos, e a gente tem contato com esses estudantes, com as famílias desses estudantes, que não fazem ideia da importância dessa ciência que se diz que é uma ciência inútil. Então, eu quero trabalhar bem esse tema do que é inutilidade e o que é utilidade. E, às vezes, aquela pesquisa que parece ser a mais inútil é aquela que lá na frente vai levar a uma dose de salvação muito mais significativa. Então, isso nem sempre é claro para as pessoas, né? É isso que a gente quer discutir. A ciência, né, esse aspecto, inclusive político da ciência, político apartidário. Estou falando de política no sentido do cidadão, ele saber que a sua cidadania é construída a partir de vários valores, inclusive o seu direito de acesso à ciência. Saber o que é a ciência do seu país, saber o que o seu país está gastando em ciência, saber o que as suas universidades, os seus centros de pesquisa estão fazendo em termos de ciência e como se estão colocando no mundo a partir da ciência que fazem. Então, é isso que eu queria colocar. Então, vamos trabalhar um pouco isso, da inutilidade à redenção. E a minha área é física, mas tudo que eu falar para a física, é importante a gente observar que vale para todas as áreas do conhecimento. O que é a pesquisa inútil em física? Quando ela vai se tornar útil ou redentora? O que é a pesquisa em matemática, em química, em biologia, em história, em geografia, em sociologia, em antropologia, em literatura, em línguas, em artes? Todas essas áreas, todo conhecimento humano, conhecimento artístico ou não, todo conhecimento humano, ele é fruto de pesquisa, que nos ensina muitas coisas. E essa pesquisa em todas as áreas, ela pode parecer no momento inútil, depois lá na frente ela vai se mostrar muito útil, né? Pode-se falar, a gente sabe muito bem, o quanto o comprometimento, né, o conhecimento da sociologia, da antropologia, da economia, o quanto isso é importante para aquilo que nós estamos vivendo hoje no mundo, para os progressos da humanidade. O progresso da humanidade não é um progresso só tecnológico. A tecnologia induz uma série de outras discussões, uma série de outras questões ligadas às humanidades. Então, eu não estou aqui fazendo a defesa da pesquisa científica na física ou nas ciências ditas, né, como popularizou esse termo, ciências duras, né? Ciências duras seriam física, matemática, química, a biologia, né? Que é uma ciência da vida, mas também é considerada por muitos uma ciência mais dura. Eu não estou falando só dessas ciências, eu estou falando das ciências duras, sociológicas também, humanas, ciências humanas duras, todas as ciências. Então, a pesquisa, ela passa por esse problema, da inutilidade até a redenção. Então, agora, minha área é física. Eu vou exemplificar com situações da física, porque é onde eu me localizo melhor. Nesse fórum, aqui da Rádio do Professor Global, a palavra está aberta. Seria ótimo se daqui a pouco viesse um biólogo, um sociólogo, um literato, né, um geógrafo, falar da pesquisa científica na sua área. Aquilo que às vezes é visto como inútil e que é profundamente importante para o desenvolvimento da humanidade. Então é isso que eu estou querendo colocar. Eu estou abrindo essa série, né? Espero que haja um sequenciamento com outras pessoas de outras áreas. Minha área é a física, então é quando eu me sinto mais à vontade para falar com propriedade. Não vou falar de coisas que eu não conheço bem. Nós estamos aqui para conversar olho no olho com o cidadão. Bom, vamos pegar dois elementos fundamentais da natureza e da física, e que pareciam muito inúteis quando as primeiras pesquisas foram feitas. Dois elementos fundamentais. A luz, que representa toda a gama de radiações, vamos falar assim, genericamente, a luz são as radiações.
e a matéria, que é o elétron. O elétron vai ser o nosso representante da matéria. Claro que a matéria não é só feita de elétrons. Nós sabemos que a matéria é feita de prótons e nêutrons, que estão no interior do núcleo atômico. Esses prótons e nêutrons são feitos de quarks. Não vou fazer uma palestra de física, mas eu vou usar o elétron para representar, em geral, a matéria do universo visível. Aliás, é bom também colocar para o cidadão que do nosso universo todo, nós conhecemos apenas 4% dele, que é o chamado universo não escuro. 26% do universo são feitos de matéria escura, cuja constituição nós não conhecemos ainda. 70% são feitos de uma densidade de energia, energia escura, cuja constituição nós ainda debatemos. O que nós podemos afirmar é que nós conhecemos a matéria das estrelas, a chamada matéria nuclear. Essa matéria que é feita de átomos, de elementos, de átomos, de moléculas. Então, essa matéria, o representante dessa matéria para nós aqui nessa discussão de hoje vai ser o elétron. Então, o elétron representa a matéria e a luz representa a radiação, a energia que permeia o universo. Bom, a luz já vinha sendo estudada desde os gregos, passou pelos sábios, né, árabes do século XI, chegou no século XIX, passou pelo século XVII também, com os estudiosos como Kepler, como Huygens na Holanda. Então, mas chegou no século XVIII, se entendeu que a luz é um fenômeno que se propaga como se fossem as ondinhas de um lago sereno, onde a gente joga uma pedra. A gente joga uma pedra num lago, produzem-se ondinhas, essas ondinhas vão se propagando lá do ponto onde a pedra tocou a superfície do lago e chegam, por exemplo, podem chegar até a margem do lago onde você está. Você vê as ondulações se propagar. Ou então uma corda. Eu balanço uma corda, balanço uma cordinha, produzo aquelas ondulações, e aquelas ondulações são propagação de algum fenômeno que eu produzi aqui. Eu estou nessa ponta da corda. O que eu fiz? Eu dei energia para essa ponta da corda. Eu joguei energia, eu gastei energia para fazer a corda vibrar. E a vibração chegou lá no outro extremo da corda. A pessoa que está lá recebendo a ondulação, ela não deu energia, ela simplesmente recebeu a energia que eu mantei pela cordinha. Então é a propagação da energia. Isso é a luz. Isso se entendeu só em 1815. Até 1815, não se sabia que a luz era um fenômeno chamado ondulatório. Mas nessa época, essa faixa entre 1865 e 1873, aí olha só a importância. Um físico matemático. Não foi um físico nem teórico, nem um físico experimental, nem um físico aplicado. Foi um físico matemático escocês chamado James Clerk Maxwell, que compreendeu que a luz não era só um fenômeno ondulatório. Era, sim, um fenômeno ondulatório, mas de que natureza? A natureza da luz é ela transmitir eletricidade e magnetismo. Então, eletricidade e magnetismo é o que a luz transmite, o que a gente chama em física de um campo elétrico e um campo magnético. Esses dois campos estão presentes, eles se retroalimentam, o campo elétrico dá força para o campo magnético sustenta o campo elétrico, e nessa combinação, quer dizer, nessa parceria eletromagnética, se propaga a luz. A luz não é o único exemplo de onda eletromagnética. O que nós temos de onda eletromagnética são, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas de televisão, o radar, o micro-ondas. O micro-ondas é uma onda eletromagnética. A micro-onda é uma onda eletromagnética. Nós não vemos, porque ela vibra não suficientemente forte para impressionar o nosso sistema óptico. Depois vem o infravermelho, aí vem a luz visível, vermelho, alaranjado, amarelo, esverdeado, verde, azul, violeta, que são as cores que nós vemos. Então, isso é onda eletromagnética visível, é a luz visível. Depois vem o ultravioleta, que nós já não vemos. Depois vem os raios X, que nós também não vemos. E depois vem os raios gama, que nós também não vemos, mas que são extremamente danosos para a saúde, né? Tem que saber ser usado. Os raios gama são produzidos nos núcleos atômicos, nos decaimentos atômicos, nos processos nucleares. Então, toda essa gama que eu falei, que vem desde as ondas de rádio, televisão, ondas de celular,
vão passando, né, vão para as micro-ondas, depois a luz visível, depois o raio-x, os raios gama. Tudo isso é luz, só que nem todas elas são luz visível. A luz visível é aquela luz que fica na faixa entre o vermelho e, vamos dizer, o violeta. É luz. Então, Maxwell, ele mostrou que a estrutura dessa luz é um campo elétrico e é um campo magnético que nós não vemos. Eles impressionam a nossa visão, fazem tudo o que fazem, a luz tem todo o poder que ela tem, sem que nós vejamos o seu interior, a sua estrutura, que são um campo elétrico e um campo magnético. Ela transporta essa energia elétrica e magnética. Por isso que a luz e a radiação são muito importantes. Por outro lado, nós temos a matéria. Se descobriu só em 1897 que o elétron, e aí a descoberta foi feita por um físico experimental de laboratório, que aquilo que se pensava que fossem raios catódicos, eu não vou contar a história aqui, mas eram, na verdade, partículas mínimas chamadas elétrons. Então, o interessante é o seguinte, que Maxwell, em 1865, entre 1865 e 1875, ele fez um tratado grande sobre eletricidade e magnetismo. Ele sabia que existia eletricidade, sabia magnetismo, deduziu tudo isso, viu que a luz era eletricidade e magnetismo, mas ele não soube, ele morreu sem saber que a eletricidade ela é portada, ela é carregada por uma matéria fundamental. Existe aquele, vamos dizer, aquele minúsculo portador de eletricidade, que é o elétron. Então, o que é o elétron para nós? O elétron para nós é aquele portadorzinho de carga elétrica e ele também é um ímã. O elétron tem um magnetismo próprio. Ele é o menor ímã que a gente conhece na natureza. Então, o elétron é também um ímã. O magnetismo dele está na sua qualidade de ser um ímã elementar. E a sua eletricidade está na sua propriedade de ter carga elétrica. Então, se descobriu isso em 1897, quando já se conhecia muito da eletricidade e do magnetismo. Então, a pergunta que a gente poderia se fazer é, bom, tudo bem, você descobriu isso, mas serve para alguma coisa? Eu já conheço, eu já sei mexer já estou sabendo mexer com eletricidade. E a luz, eu conheço a luz, eu sei manipular a luz. Foi importante o professor Maxwell, físico-matemático, deduzir matematicamente, sem ir para o laboratório, que a luz era uma onda que carregava um campo elétrico e um campo magnético que se retroalimentam. Qual era a utilidade da pesquisa naquele momento? Vamos nos colocar na situação histórica e social de Maxwell. Maxwell vivia num período em que a luz, né, a iluminação era a vela. Talvez Maxwell conseguisse muito mais financiamento para sua pesquisa se ele fosse fazer uma pesquisa sobre parafina. Vamos melhorar a qualidade das nossas velas? Vamos fazer velas sempre melhores, que durem o máximo, que não se extinguam com qualquer ventinho. Vamos trabalhar na indústria de velas, porque isso é o que serve para a gente iluminar, né, a nossa casa, a nossa sociedade. Ou vamos bancar esse senhor físico-matemático que quer estudar a estrutura da luz. Então, naquele momento, a gente se coloca nessa situação. Se fizesse uma pesquisa de opinião, provavelmente a pesquisa de opinião iria dizer, não, vamos trabalhar com a vela. Esse senhor merece dinheiro se ele for aperfeiçoar a indústria de velas, a indústria de parafina. Nada de ficar estudando essas coisas deletérias que não vão levar a nada. Estudar a estrutura da luz, a gente já sabe o que é a luz. A luz vem do sol, a luz sai da própria vela, né, da incandescência. Então, será que eu preciso ir lá no fundo para saber o que é a luz? Então, isso é um momento em que uma pesquisa é considerada inútil. Hoje, a gente sabe que ela é redentora. Quando Maxwell chega a esse resultado, em 1873, 1875, só 15 anos depois, em 1888, um físico experimental alemão, Hertz, no laboratório ele comprova, ele diz, o senhor Maxwell tem razão. Eu estou vendo aqui no laboratório que o que ele colocou no papel, com base na matemática, é verdade. A luz é uma onda eletromagnética. A luz carrega eletricidade e magnetismo. Isso era ciência o quê? Ciência experimental exploratória. Aplicação nenhuma. Foram precisos passar mais, praticamente, 14 anos para que chegasse um senhor, um físico e um inventor italiano chamado Guglielmo Marconi, também Nikola Tesla, que também fez trabalhos importantíssimos de aplicação da eletricidade e do magnetismo, mas foi o Marconi que construiu o primeiro telégrafo
sem fio, a transmissão via rádio. Então, aquela pesquisa inútil virou telégrafo. E as primeiras notícias que se tem de salvação, até de sobreviventes, de naufrágios de navios, foi por causa da invenção do telégrafo. Então veio o telégrafo, a transmissão via rádio, depois vieram os radares, chegou a televisão. Hoje nós nos beneficiamos enormemente da comunicação via satélite. Nós temos as micro-ondas. Todo mundo trabalha com micro-ondas, né? A maioria da população, todo mundo quer comprar o seu micro-ondas. Telefones celulares, quem não tem? Eu não tenho. A maioria da população tem os telefones celulares. E a fotônica, nós hoje estamos vivendo a era da fotônica. Olha o GPS aí, né? O sistema de posicionamento global. O GPS serve para muita coisa, até mesmo para localizar regiões onde estão acontecendo certos problemas, como, por exemplo, até mesmo um crime, localizar um assassinato. Então, não preciso falar da importância do GPS. O GPS é, vamos dizer, um filho, neto, tetraneto, vai assim, geração lá na frente dos estudos de Maxwell sobre a luz. Então, aquela inutilidade, aquela coisa completamente fora da realidade, ela hoje está conosco em todos os lugares que nós vamos, nos nossos bolsos, nos celulares, nos nossos computadores. O que nós imaginamos a civilização do século XX, certamente a civilização do século XXI, sem a luz, sem o domínio da radiação eletromagnética? E tudo nasceu, o estopim foi um físico matemático. Então, naquela época, era muito mais fácil financiar o professor Maxwell pela sua pesquisa com velas, né, com a parafina, do que ele sentar e ganhar financiamento para estudar as equações que iriam levar ao conhecimento da estrutura da luz. Depois veio o elétron. Foi descoberto em 1897. Beleza, descobriu-se que a eletricidade ela é portada, ela está no interior da matéria e ela é portada por elementos, né, por partículas elementares, né, partículas muito fundamentais, que têm essas unidades de carga, carregam a carga mínima, aquilo que a gente chama o quantum, aquele mínimo, aquela fração mínima de carga. Isso desconstrói, inclusive, o conceito de átomo, que era o conceito de indivisível. Então, quer dizer, isso aí já é um momento importante no próprio significado da ciência, né? Nós temos um problema semântico aí. A gente usa a palavra átomo, que significa não divisível, para alguma coisa que passou a ser divisível com a descoberta do elétron em 1897. Tudo bem, mas para que serviu o elétron naquela hora? O trabalho do elétron foi muito continuado. Em 1913, Niels Bohr chega na estrutura do átomo, ele começa a compreender qual é a estrutura, a organização dos elétrons nos átomos. Em seguida, com isso, nasce, a partir disso aí, desses estudos que se desenvolvem desde 1900, né, de 1897, na verdade, até 1925, chega-se aquilo que popularmente é conhecido como física quântica, que nós em física chamamos mais de mecânica quântica, mas em geral é a física quântica. A física desses portadores, a física, vamos dizer, mais elementar, essa física submicroscópica, a física dos átomos, a física dos elétrons. Então, essa é a chamada física quântica. São novas leis da física que não são as mesmas leis que vinham lá dos trabalhos, né, predecessores da chamada mecânica de Newton, da mecânica newtoniana. Então, inicia-se uma nova física, que é a era quântica. O elétron foi fundamental para isso. O elétron e a luz. Em 1924, um físico, na verdade, belga, Louis de Broglie, ele chega, né, à conclusão, francamente, pessoal, me desculpa, eu acho que eu queria que alguém pudesse depois consultar. Eu não me lembro se Louis de Broglie era belga ou era francês. Dizer que é belga vai ofender os franceses, né? E dizer que é francês vai ofender os belgas. Então, fica aí a minha pergunta. Louis de Broglie era belga ou francês? Eu sempre me esqueço, já me falaram isso, já li isso, mas eu me esqueci. Mas, bom, era um francofone. Então, o Louis de Broglie, ele junta a matéria com a radiação. Ele consegue perceber que a luz e o elétron, a radiação e a matéria, o corpúsculo, eram duas visões duais de um objeto único que nós chamamos de onda-partícula. O mesmo objeto pode se comportar como uma onda ou como uma partícula.
dependendo da situação. Isso é muito interessante, é o chamado princípio da dualidade, que está na base da era quântica, da física quântica. Bom, mas tudo bem. Com o elétron, depois surgiu o microscópio eletrônico, que é fundamental na biologia, nas ciências da vida, a tomografia hoje por feixe de elétrons, e em 1931, um outro físico britânico, Paul Dirac, o Paul Dirac, ele faz também como Maxwell, ele era um físico matemático, inclusive da mesma universidade de Maxwell, né, que é a Universidade de Cambridge, e Maxwell passou por várias universidades, inclusive Cambridge, mas o Dirac ele fez a sua carreira praticamente toda em Cambridge. E o Dirac, em 1931, ele, por argumentação matemática, sem ir para o laboratório, só por argumentação puramente abstrata, física, que a gente chamaria de inútil, ele prevê a existência da antimatéria. Nem a física estava preparada para aquela proposição do professor Dirac. Isso causou uma certa divisão dentro da física, ele foi muito atacado, sofreu muitos ataques, dizendo que aquela física era um despropósito. Inclusive, físicos famosíssimos, como Heisenberg, chegaram a escrever cartas dizendo que Dirac estava construindo o capítulo mais triste da física ao fazer aquela física da maneira como ele estava fazendo, colocando a abstração, a qualidade matemática da física acima do próprio experimento. Mas nada vem sem uma consequência importante. Em 1932, um ano depois, a antimatéria é descoberta. A antimatéria do elétron, que é o pósitron. Para que servia o pósitron em 1932? Só para segurar a reputação do Dirac? Só para dizer, Dirac estava certo, tá vendo, pessoal? Tem antimatéria. Ou, hoje, quem tem câncer sabe da importância do PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, né? As iniciais em inglês. Positron Emission Tomography. A tomografia por emissão de pósitrons. Então, a antimatéria hoje, ela está servindo para o tratamento na medicina e para muitas outras coisas. Era física inútil em 1931? Sim. Era tão inútil, entre aspas, claro, que quem descobriu o pósitron, que foi um experimental chamado Carl Anderson, ele mesmo ficou muito cético diante da descoberta. Ele estava vendo uma coisa que nem ele acreditava que existisse. E ele detectou o pósitron casualmente. Ele não foi para o laboratório convicto de que o pósitron deveria existir e que ele iria procurar o pósitron. Ele foi fazer pesquisa com raios cósmicos e, de repente, apareceu um pósitron diante dele. Ele detectou o pósitron na sua análise experimental e teve que dizer, existe o pósitron. E a comunidade levou um certo tempo para digerir, inclusive o próprio Dirac. Ele colocava, né, nas palestras dele que ele levou um tempo razoavelmente grande, diz ele, né, eu tive algumas aulas com ele do meu período de doutorado, de pós-doutorado na Itália, em Trieste, e o professor Dirac dizia que ele mesmo, ele só conseguiu assim, engolir o pósitron 3 anos depois da descoberta. Só que em 1935 ele já estava mais confortável com a existência da antimatéria. Então, é importante a gente estar colocando que não tem essa coisa, isso é inútil, a gente tem que ser muito cuidadoso. Como pesquisador, como professor, como pesquisador, como estudante, e como cidadão de dizer essa pesquisa é inútil. Dizer que uma pesquisa é inútil é uma coisa muito séria. Ninguém é inocente de fazer um projeto em cima de algo que não vai levar a nada. Tem uma razão de ser, e a história mostra isso. Então, hoje a gente tem, a partir do elétron, né, vieram os semicondutores, dos semicondutores vieram os transistores, microcomputadores, celulares, lâmpadas LED, tudo isso é tecnologia. Então, a tecnologia veio lá na frente. Quando é que as lâmpadas LED apareceram? A partir da descoberta do elétron, praticamente 100 anos depois. Então, aquela pesquisa inútil, ou aquela pesquisa inútil do Maxwell, a luz, quando é que Maxwell, em 1873, poderia imaginar que os livros dele, todo o conhecimento científico que ele produziu, estaria dentro de um arquivo, dentro de um pendrive, e que as pessoas poderiam acessar tudo isso num celular. Cara, certamente ele nunca pensou nisso.
E nem era a razão dele. A razão dele era buscar o significado da ciência. Então, é muito importante a gente que conversa com as pessoas da sociedade a vida não é só material, né? O elétron é material, mas, em um certo momento, a mecânica quântica nos ensina que ele fica mais deletério, ele se comporta como onda, ele perde o caráter material. Então, a vida não é só a materialização. A vida é o significado, quer dizer, no momento que o ser humano transcende para o significado, desculpa aí a filosofia, mas eu estou falando entre amigos, né? No momento que o ser humano transcende da materialidade para o significado das ciências, ou seja, da instrumentalidade, da razão de servir da ciência, ele passa para a razão de existência da ciência, para a razão de significado da ciência, ele está fazendo um processo de, vamos dizer, um processo de elevação, né? Ele vai vendo que o importante na ciência é o caráter abstrato, a abstração é importante. Sem abstração não se faz ciência. Se a gente só for fazer aquilo que a gente vê, aquilo que está nos nossos toques, no nosso sentido, a gente não vai chegar a nada. Então, é importante, eu vou já chegar daqui a pouquinho, já estou caminhando para o final, estou dando esses exemplos muito simples da física, em que a luz e o elétron, duas entidades muito emblemáticas da física, que detonaram, né, a partir do conhecimento da luz e do conhecimento mais profundo do elétron, a gente detonou toda a física do século XX, toda a alta tecnologia do século XX. O que não foi o século XX sem a eletrônica? E o que será do século XXI sem a fotônica? Que é, então, a tecnologia usando luz e radiação eletromagnética. Só para dar um exemplo também muito frugal, quase que um clichê, mas que é importante, nem todo mundo, nem todo cidadão sabe, esses famosos aceleradores de partículas, como aquele LHC, que existe lá em Genebra, né? O Large Hadron Collider, que faz prótons e prótons colidirem, criando no laboratório uma situação muito similar à que houve no início de formação do universo, perto do Big Bang, nas eras do Big Bang. Ou nós temos aqui no Brasil também o LNLS, Laboratório Nacional de Luz de Síncrotron. O LNLS é um laboratório importantíssimo ali nos arredores de Campinas. Então, esses aceleradores de partículas, a gente pode se perguntar, tudo bem, estão acelerando partículas, estamos fazendo estudos para compreender melhor a estrutura da matéria, dos materiais, mas esses aceleradores de partículas, eles hoje são responsáveis por absorventes melhores. A gente está falando de fralda de criança. Então, as fraldas hoje têm uma qualidade absortiva muito melhor através de experimentos com aceleradores de partícula. Por quê? Esses aceleradores de partícula produzem raio-x em abundância, esse raio-x é direcionado e vai fazer a análise da estrutura dos polímeros desse material absorvente que vai para a fralda. É incrível, mas até a indústria de chocolate se beneficia da física de aceleradores. Radiação produzida em aceleradores vai estudar também a estrutura do chocolate. Então, será que é por isso que a Suíça tem um chocolate melhor? É porque lá em Genebra, na Suíça, que está o LHC? A gente sabe que não, a tradição do chocolate suíço é outra. Eu estou só fazendo uma pegadinha de brincadeira. Mas, quando a gente podia imaginar, lá em 1932, quando foram criados os dois primeiros aceleradores, um na Califórnia, em Berkeley, é o acelerador de Berkeley, na Califórnia, e o outro em Leningrado. Então, esses dois aceleradores, os papais, né, ou seja, os tetravôs de todos os aceleradores, eram os chamados ciclotrons. Eles foram descobertos em 1932, foram construídos, né, para se estudar justamente essa física subatômica. E a pergunta é, quando se imaginava que aquela pesquisa ia desaguar, por exemplo, hoje, na existência de fraldas absorventes muito melhores, que deixam os bebezinhos muito mais confortáveis. Só um exemplo simples. Quando se ia imaginar que de um acelerador de partículas sairia a internet? A internet não foi um projeto tecnológico construído para ser a internet. A internet ela veio desse laboratório em Genebra. Veio de um acelerador que havia em Genebra, que é o papai do LHC, chamava LEP, Large Electron Positron Collider, era o LEP. Nesse LEP, então fazia-se, ao invés de fazer próton se chocar com próton, fazia matéria se chocar com antimatéria, elétron se chocar com antielétron, que são chamados de pósitrons, elétrons e pósitrons. Nessa máquina,
estudavam-se propriedades subatômicas e subnucleares, o interior do núcleo atômico. Os dados produzidos eram imensos, a quantidade volumosa, gigantesca de dados, não se conseguia fazer o transporte, né, a emissão, a transmissão desses dados por computador. Então criou-se a ideia do servidor. E os pesquisadores, mundo afora, que participavam dessa grande colaboração, eles acessavam o servidor para buscar os dados. Daí nasceu a internet, o www. Então, o www é produto de uma ciência fundamental, da busca de ciência fundamental, da busca de significado, que acabou virando a internet. Quem ganha mais dinheiro hoje com a internet? Será que não é o Facebook? Será que não é a Amazon? Será que não é o Google? Eles ganham mais dinheiro com a internet do que o CERN, porque, além de tudo, a ciência tem um caráter muito democrático, toda a ciência. O que o CERN tem na sua segunda cláusula? A segunda cláusula do CERN, ela diz que toda e qualquer tecnologia desenvolvida no CERN tem que ser colocada a serviço da humanidade, sem fins lucrativos. Então, o CERN, ele não ganhou nada em termos de capital com o desenvolvimento da internet. Claro que ele se beneficia imensamente da internet. As grandes colaborações só existem porque existe a internet também. E a física computacional se desenvolveu muito, mas, assim, em termos de dizer os proventos, né, quer dizer, o lucro, né, a mais-valia que está na internet, ela não foi para o CERN. Então, talvez Bill Gates tenha sido muito mais beneficiado pela internet, em termos assim, monetários, materiais, capitalistas, que eu estou falando, do que o próprio CERN. O CERN ganhou prestígio e vem fazendo, é o celeiro de vários prêmios Nobel de Física. Então, o CERN é um instituto de alto prestígio mundial. Mas a invenção da internet, o www, veio de uma pesquisa feita lá que não tinha nenhum fim. Quer dizer, a razão instrumental da pesquisa lá não era nunca pensar na internet. A internet veio como, vamos colocar assim, entre aspas, um acidente de percurso. Aperfeiçoamento de válvulas cardíacas hoje é possível também através dos aceleradores de partículas. Quem quiser saber a importância dos aceleradores de partículas, se convencer, tem um site que eu gosto muito de passar para o cidadão. Ele está em inglês, que é Accelerators for Society. Aceleradores para a sociedade.org. Não sei se existe a versão dele em português, mas em inglês é Accelerators, tracinho de união, for, tracinho de união, society.org. Acceleratorsforsociety.org. Entrem ali e a gente vai compreender como uma ciência que poderia ser pensada num certo momento da história da ciência como sendo inútil, ela hoje está na nossa vida sem que nós nem saibamos. Muitos de nós não sabemos. Então, é muito importante a gente valorizar a ciência, né, como essa forma de desenvolvimento de humanidade, de pensamento, de abstração, né, de buscar o desconhecido sem saber onde vai se chegar. É como as grandes navegações, os grandes descobrimentos lá do século XV, do século XVI. Você saía de nau, de caravela, vamos chegar aonde? Vamos dar a volta ao mundo, chegar, descobre-se a América, descobre-se o Brasil. Quer dizer, não se buscava alguma coisa, mas não se sabia onde ia chegar. A ciência é um pouco isso, né? Essa navegação, só que nesse espaço mental. Então, eu queria chamar a atenção para esses fatos, né? E ver, por exemplo, também, que eu acho que é muito importante o cidadão cobrar, o cidadão brasileiro, ele devia cobrar, já estou quase acabando, tá? Deveria cobrar mais da mídia, a valorização da pesquisa, porque agora é muito simples a gente abrir qualquer grande canal de televisão ou qualquer grande veículo da mídia e ver universidade, centro de pesquisa, pesquisador, cientista, professor, tendo espaço, porque se busca o quê? A salvação, a redenção. Essa vacina de Oxford, a vacina chinesa, as 166 vacinas que hoje, nós estamos falando hoje, nesse dia 22 de julho de 2020, o que nós sabemos hoje é que há 166 vacinas caminhando. As mais avançadas, pelo menos ligadas ao Brasil, são a de Oxford e a da China. Essas vacinas estão aparecendo em tempo recorde, em tempo inimaginável para a formulação de uma vacina. Por quê? Porque havia pesquisa que não foi parada.
No Brasil, infelizmente, estamos tendo uma interrupção. Talvez essa pandemia ela esteja trazendo para a sociedade um pouco mais o sentido de defesa da ciência. Né? E quando a gente fala da pesquisa ligada à pandemia, à vacina, nós estamos falando de várias ciências aí dentro. Não é só a biologia, não é só a medicina. Os instrumentos científicos são elaborados pela física, os reagentes, o material químico e a própria discussão, né, das ciências humanas frente a essa pandemia, quer dizer, a colocação da informação precisa, a pesquisa nas comunidades, tudo aí, nós temos assim, toda uma sociologia que vai derivar dessa pandemia. É interessante até falar de um historiador árabe do século XIV, Ibn Khaldun, que era na verdade, era um sábio, né? Um pensador árabe do século XIV, que ele era originário de Tunis, na Tunísia, e que estudou pela peste negra. Ele viveu a pandemia da peste negra, inclusive perdeu os pais dele quando ele era rapaz. E ele faz toda uma discussão. Ele é, vamos dizer assim, é o primeiro cientista da história. Ele transforma a história numa ciência. A história não é mais um acúmulo de fatos e datas. A história está ligada à sociedade, a história está ligada ao conhecimento da sociedade, a história está ligada à economia, e a história está ligada ao nascimento e ao declínio de civilizações. Então, é importante a gente pensar que não é só aquela ciência dura que faz a humanidade caminhar. Então, agora nós temos todo um debate importante dos humanistas também, ligados à pandemia, pessoas que trazem artigos sobre a evolução da doença, os aspectos sociais, as consequências econômicas, as consequências na educação. A gente tem que pensar no mundo da ciência como um mundo unificado, não tem uma ciência predominante, a ciência, vamos dizer, as ciências são como uma corrida de maratona, com uma tocha. De repente, a física está carregando a tocha lá na frente. Aí vem a matemática, passa à frente. Aí o matemático passa a tocha para o sociólogo passa a tocha para o economista passa a tocha para o químico. E assim vai. É uma corrida de plena integração. Então, é importante a gente cobrar da mídia um maior apoio à ciência, porque o que a ciência consome é pouco. O que a gente tem são bolsistas de mestrado, bolsistas de doutorado, bolsistas de pós-doutorado, pesquisadores de universidades, de centros de pesquisa com os seus projetos, muitas vezes interrompidos abruptamente. Aqui no Brasil existe uma tradição ainda antiga que no mestrado, o bolsista de doutorado, o bolsista de pós-doutorado, ele não é considerado um empregado. É quase um favorecido. Na Europa, quando você começa um doutorado, você assina um contrato de trabalho. Quando você começa um pós-doutorado, se assina um contrato de trabalho. Se você termina aquele contrato de trabalho, que é válido por 2 anos ou por 4 anos, e você fica desempregado, você tem auxílio-desemprego. E o período de doutorado e o período de pós-doutorado já vão contabilizar para a sua aposentadoria. Aqui no Brasil, se uma pessoa faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, custa um pouco entrar na carreira do trabalho, entrar no mercado universitário, ou no mercado da pesquisa, ou no mercado em geral, que seja, usando a sua competência, ele só vai começar a contar a aposentadoria dele do momento que ele se tornar, vamos dizer, um profissional empregado. Enquanto ele está fazendo mestrado, são 2 anos, doutorado, que são 4 anos, pós-doutorado mais 2 anos. E não é normal fazer um pós-doutorado só. Hoje a situação está que se faz 2 pós-doutorados, e se faz até 3 pós-doutorados. Então você vai somando 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12. Você leva 12 anos. Você termina tudo isso com 30 e alguma coisa, sem emprego e sem contar para a aposentadoria. Então, é importante, quer dizer, perceber o papel desse jovem pesquisador. Isso é muito importante e a gente não está discutindo isso no Brasil. E são essas pessoas, pode perguntar a qualquer colega meu, físico, matemático, químico, biólogo, infectologista, sociólogo, que o grosso da pesquisa está nas teses, nas dissertações, nas teses, nos projetos de pós-doutorado e, claro, nos projetos dos professores também. Mas esse contingente de jovens que são desempregados, são bolsistas, e as bolsas deles podem ser interrompidas a qualquer momento. O máximo que se pode fazer é gritar, como se aconteceu no ano passado. Vamos cortar todas as bolsas do CNPq a partir de setembro, CAPES, e aí fica todo mundo, pessoas casadas, pessoas que têm a sua vida, estudaram a vida toda, estão vivendo daquela bolsa, trabalhando de graça.
Porque a bolsa é cortada, mas a pessoa quer trabalhar, quer terminar a tese. Então, isso é muito importante, a gente ter no cidadão esse aliado, no sentido de que ele compreende a importância disso tudo. É para os tributos, né, que incidem sobre ele, vão para isso. É um tributo está muito bem na pesquisa em biologia. A Fiocruz, né, que pertence ao Ministério da Saúde, o Instituto Butantan, que é da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, são instituições mundialmente reconhecidas. O Brasil tem outros laboratórios, outros centros de pesquisa e universidades de grande porte, com grande pesquisa. E a gente não tem um programa de televisão no horário nobre, porque não adianta fazer um programa chamado Blá 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 Ciência e botar às 6 horas da manhã, que quem vai ver é só quem está, as pessoas que acordaram, porque as pessoas de universidade mesmo, é a hora que geralmente pessoa de universidade vai dormir, é 3, 4 horas da manhã. Os e-mails, né, as nossas comunicações, elas funcionam madrugada dentro. Essa vida universitária é uma vida que não tem repouso, não. É fim de semana trabalhando, feriado, domingo de noite a gente está trocando e-mail. Domingo de noite a gente está discutindo por e-mail com um estudante, está discutindo por Skype com um estudante, todo mundo. Então está todo mundo trabalhando, isso nada conta, isso não é hora extra. Não tem hora extra na pesquisa. Então é importante, pelo menos, saber que isso leva a alguma coisa. Então a ideia dessa nossa discussão hoje aqui é também verificar se a mídia não faria... Eu vou colocar uma situação, assim, não quero ficar comparando, mas só para dar um exemplo que eu vivi e que eu acho que é muito constitutivo. Quando eu fiz meu doutorado, fiquei muitos anos na Itália, no meu período que eu passei lá praticamente toda a década de 80, havia um programa na televisão que eu me lembro muito bem, para mim foi emblemático. Ele iniciou-se no dia 18 de março de 1981. Iniciou na RAI, numa das RAIs. Eu acho que era RAI 1, não lembro se era RAI 1 ou RAI 2, não era RAI 3, não. Bom, esse programa chamava-se Quark, que é um dos constituintes fundamentais dos prótons e dos nêutrons, do núcleo atômico. Nós somos feitos de quarks. Nós todos. O que nós somos feitos é de quarks, U e D, e elétrons. É disso que nós somos feitos. Esse programa se chamava Quark. Ele era exibido durante a semana, era quarta-feira, ou terça ou quarta-feira, às 21 horas. Então, o trabalhador, o cidadão que chegava em casa, ele podia ter acesso a um programa de ciência que não era às 6 horas da manhã, era no lugar de uma novela. Em vez de ter uma telenovela depois do telejornal, tinha o programa Quark, o repórter se chamava Piero Angela. Esse programa durou até o meado da década de 90, mas aí depois ele se transformou em vários outros programas. Na televisão italiana tem vários programas, inclusive semanais, dentro das universidades, conversando com os pesquisadores, com os bolsistas. Então, essas pessoas, elas estão em meio ao cidadão. Não adianta só agora, na pandemia, convidar os pesquisadores, os bolsistas, para falar na televisão nesse momento de desespero. A hora que a pandemia acabar, a vacina encontrar, tiver todo mundo bem, vamos ver se a Fiocruz, se o Instituto Butantan, que é a UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, que está fazendo um trabalho sensacional, né, na pandemia, né, na análise da pandemia, da transmissão no Brasil, e outras universidades, a USP, a UFRJ, a COP, a UFM, todas as universidades federais trabalhando. Vamos ver se essas universidades vão ter o espaço que elas têm hoje. Claro, não é preciso ter o espaço que elas têm hoje, mas será que a televisão aberta, não precisa ser na televisão a cabo, não, na televisão aberta, não se poderia colocar um programa desse num horário em que o trabalhador pode assistir, que o cidadão pode assistir? Isso é um motivo de orgulho também. Será que nós vamos só nos orgulhar dos nossos esportistas, dos nossos atletas e as nossas referências intelectuais? Sobretudo jovens, né, que estão fazendo esse trabalho. A gente tem agora o exemplo daquele rapaz, né, que está em Cambridge, parece que o primeiro nome dele é Felipe, eu esqueci o sobrenome, infelizmente, mas é um rapaz que é médico, infectologista, fez o mestrado na Inglaterra, trabalha na Universidade de Oxford e está à frente, é um dos líderes da pesquisa da vacina de Oxford, que está sendo testada no Brasil também. Então, vamos conhecer essas referências, vamos conhecer o Nicoleles, vamos conhecer, a gente vê hoje a doutora Margarete Dalcomo, vemos o professor Medronho, da UFRJ, vários professores da USP, da UFPEL, lá o Pedro Halal. Estou falando dessas pessoas que eu também passei a conhecê-las com a pandemia, porque as nossas ciências são meio encasteladas, cara. Eu conheço os físicos, conheço matemáticos, mas não conheço os infectologistas, não conheço muitos das pessoas da Fiocruz. Então, é importante, a mídia também agora, depois da pandemia, perguntar, o novo normal
vai trazer a ciência para a sociedade, mas não é trazer às 6 horas da manhã, nem num documentário, quando passa um cometa, ou quando se detecta uma onda gravitacional, que dá aquela notícia, descobre-se um buraco negro, ou se descobre o bóson de Higgs, dá aquela notícia de 3 minutos. Não, vamos fazer um programa sobre a ciência, os cientistas, os professores, os bolsistas. Quem é esse jovem que pode ser o meu vizinho, o seu vizinho, que está fazendo mestrado, doutorado, desenvolvendo uma tese bonita para apresentar com resultado consequente? Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto da pesquisa. Está na sociedade, a mídia precisa ajudar nesse sentido. Não adianta só também o mundo universitário, o mundo acadêmico, ir para a rua gritar quando tem corte de bolsa e quando tem restrição na concessão de dinheiro, de verbas para pesquisa. A gente também tem que lutar pelo nosso lugar na mídia. A ciência faz parte da cultura de um país. O Brasil precisa incorporar a ciência no seu patrimônio cultural. A ciência não é algo ortogonal à cultura. Então, nós temos que ter cientistas conhecidos, escritores, cineastas, artistas plásticos, e cantores, musicistas, e cientistas, professores universitários, pesquisadores. É nesse sentido que eu quis fazer essa conversa aqui na Rádio Professor Global, e muito colocar esse cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes a própria mídia diz, antes da pandemia, 1 ano atrás, quando ninguém esperava essa pandemia, e que o auge era o neoliberalismo, aquele neoliberalismo brutal, quase que bárbaro, e a gente viu em muitos veículos importantes da mídia ataque à universidade, ataque às bolsas. Isso tudo não é necessário, o que a gente precisa formar é formar técnico, formar pessoas que saibam consertar eletrodomésticos, é isso que o rapaz precisa, 18 anos, ele já sai com conhecimento, vai constituir família, vai ser uma família de bem, vai ser mais uma família constituída com chefe varão, mulher que obedece e criança que tem medo do pai. É isso que a gente está preparando a nossa sociedade? Não, a gente está preparando a nossa sociedade para ter acesso à alta ciência, à alta cultura. É para isso que o ser humano nasceu. Então, eu estou colocando isso porque nós temos que prestigiar, quer dizer, a sociedade ela tem que ser parceira, e ela saiba, mesmo que ela não saiba, eu e muitos outros, e que estamos aqui dispostos a mostrar que a ciência se faz com muita seriedade no Brasil, e digo, infelizmente, com abnegação. Não era para ter abnegação, porque ciência é uma profissão. Você não faz por ideal, porque você gosta, não é algo de diletantismo. Ciência é profissão. É salário, bolsa é salário, bolsa não pode ser interrompido no meio de um mestrado, de um doutorado, sem que a pessoa fique sem financiamento, não pode nem continuar a pesquisa, nem pode sobreviver, tem que voltar para a casa do pai e da mãe para viver de favor, quando ele já é uma pessoa que está, às vezes, no momento de terminar uma tese de doutorado, ou já está fazendo um pós-doutorado. Doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso é trabalho, é emprego. Isso tinha que ser contabilizado como carga de trabalho, contrato de trabalho. Terminou a bolsa, não tem emprego? Tem auxílio-desemprego. Não é aí que vai ser o gasto do país. Vamos começar a pensar, agora só para finalizar, eu não sou especialista nisso, leio muito e ouço muitos debates sobre a questão da dívida pública. Será que o problema é o bolsista de doutorado? É o auxílio-desemprego ao doutor altamente qualificado que ficou sem emprego? É ele que está dando despesa, ônus ao país? Vamos olhar a dívida pública. Os juros da dívida pública, quanto que é jogado. Não dizendo que esse dinheiro tem que ir para a ciência só. A ciência consome pouco. A ciência não consome muito. Mas é caro. Para uma universidade particular é caro, porque nessa pandemia, quando a gente fala de centros de pesquisa e universidade, a gente só ouve falar de universidade pública. É onde está a pesquisa no Brasil. É na universidade pública, estadual, federal e algumas até municipais. Mas está no dinheiro público, é o Estado que realmente banca a pesquisa. Quantos empresários bancam uma pesquisa que não esteja ligada aos produtos da sua empresa? Quer dizer, aquela pesquisa direcionada, em que você faz um trabalho porque aquela indústria quer que você faça isso. O mundo científico ele pede também liberdade intelectual. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero ter sido um pouquinho claro, e que tenha sensibilizado um pouquinho. Não estou aqui ensinando nada a ninguém. Nada. Não sou blogueiro, não sou youtuber, não sou político, eu sou um cidadão que faz ciência e que trabalha com educação também. E que queria
comunicar com a sociedade o que é o nosso mundo. Eu acho que falta um pouco. Não adianta eu chegar aqui e falar da ciência que eu faço, com todos os códigos que eu domino e que a população não domina, fica parecendo que eu sou quase que um mago falando de fórmulas mágicas e a pessoa simplesmente ouvindo sem entender. Não, eu estou colocando aqui a nossa relação direta, cidadão da ciência com cidadão trabalhador, com cidadão professor, com cidadão que vive a vida do dia a dia, mas que quer saber o que se faz no seu país. A ciência é importante. Não existe ciência inútil. Então, sempre que ouvirem falar, essa pesquisa é inútil, esses caras estão ganhando para não fazer nada, nunca pensem assim. Lembrem-se que o professor Maxwell, o professor Dirac, e tanto Einstein, se não fosse Einstein, não tinha laser. Einstein fez a teoria do laser, que não servia para nada, num artigo chamado Teoria Quântica da Radiação. Esse artigo dele é de 1917. É a base do laser. O primeiro laser de rubi só foi construído em 1960. 43 anos depois, hoje, esse ano nós fazemos 60 anos da construção do primeiro laser, que foi o laser de rubi. Isso está no trabalho do Einstein, chamado Teoria Quântica da Radiação, de 1917. Aquele artigo, naquele momento, ele servia assim, ele tinha um significado, porque a física quântica estava nascendo. Então, a teoria quântica estava nascente, ela se consolida a partir de 1925, 26, mas a teoria quântica estava nascendo. Então, é um artigo que tinha um significado para uma comunidade muito restrita. Depois ele virou laser. Hoje, o laser faz cortes de alta precisão na indústria. Os lasers hoje fazem os bisturis a laser que nós temos também, né, as grandes operações que são feitas sem muita invasão através de laser. Então, nós temos uma tecnologia grandiosa. O laser foi fundamental para o sequenciamento genético também, para compreender a estrutura do DNA, quer dizer, para compreender hoje o sequenciamento genético de vírus, né, e de bactérias, de proteínas, né? Então, agora, para que serviu o artigo do professor Einstein em 1917? Teoria Quântica da Radiação. Serviu para uma comunidade muito restrita, era um artigo, vamos dizer assim, para mídia inútil, e que hoje, quem vive sem laser? Qualquer brinquedinho de criança hoje tem laser. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Inutilidade na pesquisa não existe. O que existe é a pesquisa fora do seu tempo. Ela antecipa muito em relação ao nosso próprio tempo. Ela é anacrônica nesse sentido. Ela está lá na frente, eu chamaria de pós-crônica, ela está muito na frente do nosso tempo. Por isso, às vezes, ela é pensada e, numa forma fácil, ela é dita ser inútil. Mas depois, essa pesquisa inútil vai ser a redenção, vai ser a salvação. Por isso que essa palestrinha aqui, essa discussão nossa, se chama O Cidadão e a Pesquisa Científica, da inutilidade à redenção. Então, a gente está querendo fazer um grande esforço para colocar o cidadão dentro daquilo que é o mundo da ciência. Não precisa saber ciência, mas ter sensibilidade para a causa da ciência e saber que a ciência é parceira, altamente parceira da sociedade. Então, eu termino por aqui. Nós temos esse ciclo, né, que nós vamos fechar um ciclozinho chamado Física e Cidadania. Vai ser tudo colocado no YouTube e a gente espera ser útil, né? Isso não é inútil, a gente está esperando ser útil, então tem uma razão utilitária para essas nossas discussões e que outros colegas de outras áreas possam também usar esse espaço para mostrar aquela aparente inutilidade, questões que eram aparentemente inúteis na sua área, no seu campo de estudos, e que hoje são fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Então, uma boa noite a todos, agradeço sempre ao Ageu e ao Samuel e ao grupo do Professor Global pelo espaço que vem abrindo para esse tipo de discussão. Boa noite a todos e até um próximo encontro, se Deus quiser. Vou deixar o estúdio, Ageu. Live Studio. Vamos lá. Boa noite.